O riso veio baixo, curto, quase elegante. O tipo de riso que não pede permissão, porque já chega se achando dono do ambiente, e veio em alemão. Solange ouviu e sentiu o rosto esquentar por dentro, como se alguém tivesse aberto uma janela de vergonha no peito dela. Não era só o som, era a intenção, aquele gosto de desprezo que vem disfarçado de brincadeira, como se fosse normal rir de alguém sem que a pessoa entenda, como se a invisibilidade fosse parte do uniforme. O restaurante seguia vivo. Talheres, copos, o estalo do óleo na cozinha, uma música baixa tentando transformar cansaço em atmosfera. Mas, naquele momento, o salão pareceu diminuir e aumentar ao mesmo tempo. Diminuir porque o mundo fica pequeno quando você vira alvo, e aumentar porque você sente todos os olhos mesmo quando ninguém está olhando de verdade. Ela andou até a mesa com um bloco de pedidos na mão. A ponta do lápis parecia mais pesada, o avental mais apertado, a respiração mais curta. E veio aquela regra antiga, aprendida cedo demais. Não dê ao mundo o prazer de te ver quebrar. Leandro estava ali. Não precisava de placa dizendo que era rico. A riqueza dele era o comportamento. O modo como ocupava a cadeira sem perguntar se podia. O perfume caro tentando abafar o cheiro de poder. A camisa bem passada com uma pulseira discreta demais para ser discreta. Ao lado, os sócios conversavam como quem comenta ações e pessoas com a mesma frieza. E riam. Riam em alemão como quem fecha a porta por dentro. Solange anotou o pedido, confirmou o ponto da carne, perguntou do vinho. A voz dela saiu limpa, eficiente, quase bonita. A voz de quem aprendeu a ser invisível sem deixar transparecer o custo disso. Por dentro, uma frase martelava. Ele acha que você não entende. Ele acha que você é cenário. Marcelo, o gerente, viu o microsegundo em que o olhar dela mudou. Não foi uma cena. Foi um detalhe. Um brilho que some e volta. Marcelo era do tipo que enxergava esses microsegundos porque tinha passado a vida pagando contas emocionais com o corpo. Ele não falou nada, só olhou de um jeito que dizia, não agora, não aqui, não por causa dele. Solange obedeceu, mas guardou. Porque tem humilhação que não explode. Ela entra, se instala e volta depois, nos momentos mais bobos, como uma música ruim que você não pediu para ouvir. Naquela noite, ela trabalhou como sempre. Serviu pães, repôs molhos, sorriu quando era hora de sorrir, pediu desculpas quando nem tinha culpa. E enquanto carregava pratos e o corpo obedecia, a cabeça dela voltava para aquele riso como se fosse uma pedra no sapato. Quando o turno acabou e ela saiu pela porta dos funcionários, o ar da rua bateu no rosto como um lembrete de realidade. A cidade tinha cheiro de chão molhado e cansaço antigo. Ela caminhou com passos de quem não quer pensar, mas pensa. Subiu a escada do prédio barato, abriu a porta. Acendeu a luz fraca e viu o caderno em cima da mesa. Aquele caderno era feio, capa torta, folhas amassadas, cantos sujos de café. Mas era um tipo de riqueza que ninguém enxergava por fora. Um lugar onde ela tinha escrito anos atrás, com a letra tremida de quem ainda não sabia se ia conseguir. Um dia eu não vou travar. O começo tinha sido no hotel, Bela Vista. Um hotel antigo, com carpete que guardava passos de desconhecidos e cortinas pesadas que cheiravam a história. Ali ela aprendeu duas coisas: que o mundo é grande e que o mundo julga rápido. E ali, numa tarde, ela travou de um jeito que sentiu no corpo. Um hóspede perguntou em inglês sobre um mapa. Uma pergunta simples. Ela entendeu map, entendeu city, mas as palavras certas sumiram. A boca secou, a língua virou pedra. Ela ficou com aquele sorriso de defesa que a gente faz quando está pedindo desculpa por existir. O homem repetiu a pergunta mais devagar, como se ela fosse criança. E ela, que não era criança, virou. Foi aí que a vergonha virou combustível. Ela começou com um método que ninguém respeitaria numa entrevista formal, mas que funciona para quem não tem escolha. Caderno.
frases úteis, repetição, erro anotado, sotaque copiado. No intervalo, escondida na copa, enquanto secava talheres, ela colocava o celular no volume mínimo e repetia: "Could you please excuse me? One moment." Repetia até o som não doer. Repetia até virar músculo. No banho, com o barulho da água dando coragem, ela ensaiava diálogos inteiros, não por vaidade, por sobrevivência. Idioma para ela era isso. Não precisar abaixar a cabeça quando o mundo resolvia medir seu valor. Às vezes, um hóspede ajudava. Um alemão corrigia uma entonação com paciência. Um italiano ria quando ela errava e depois ensinava o gesto certo. Um casal francês explicava o significado de uma expressão e deixava ela repetir 3 vezes como se fosse normal. Para eles era um momento simpático. Para ela era um tijolo numa ponte. Mas nem todo mundo era gentil. Teve hóspede que a tratou como parede. Teve hóspede que reclamou do sotaque como se sotaque fosse defeito. Teve gente que usou a própria língua como chicote para humilhar, para se sentir maior. E cada uma dessas pessoas, sem querer, ajudou Solange a construir uma promessa íntima. Um dia, ninguém vai rir de mim achando que eu não entendo. Aí veio a demissão. Reestruturação, disseram com o mesmo tom de quem diz bom dia. Ela saiu com uma caixa na mão e um vazio no peito. O hotel tinha sido escola. Era ali que ela praticava. Era ali que ela se sentia útil. A demissão fez o mundo voltar a ser pesado. Ela foi parar no restaurante do bairro, um lugar menor, menos glamouroso, mais real. Ali, a humilhação não era em idioma estrangeiro. Era cotidiana, era o estalar de dedo, era o moça, era o cliente que nem te olha, era o olhar que te atravessa como se você fosse uma peça do mobiliário. Marcelo apareceu como âncora, um homem prático, direto, que tinha começado como cozinheiro e aprendido a respeitar quem segura a casa nos horários difíceis. Ele não fazia discursos, ele fazia gestos. Quando via Solange cansada, dava 5 minutos a mais no intervalo. Quando via alguém sendo grosseiro, chegava perto o suficiente para o cliente perceber que ela não estava sozinha. Isso, num mundo em que muita gente está sozinha, vale mais que elogio. E então veio Leandro, com o riso em alemão. Naquela primeira noite, ele riu como quem tem certeza de que ninguém ali vai alcançá-lo. Solange deixou passar. Engoliu. Escolheu o silêncio, mas silêncio não é esquecimento. 2 semanas depois, ele voltou. Agora, sozinho. Um pouco mais perto. Um pouco menos triunfante. Sentou como quem quer repetir a cena, como quem precisa confirmar que o mundo é previsível. Solange viu de longe e sentiu um nó no estômago que não era medo, era decisão. Ela não queria vingança barata, não queria humilhar de volta, queria algo melhor, virar o jogo sem se sujar. Ele falou em alemão outra vez, mais baixo, mais calculado. Não era piada, era teste, era provocação. Ela se aproximou com o bloco. Ele pediu em português e, no fim, colocou uma frase em alemão, como quem joga um osso para os próprios dentes. Os olhos dele buscaram reação. Ele queria o microsegundo de inferioridade. Ele queria o constrangimento. Solange respirou e respondeu em alemão, simples, polida, pronúncia segura. Guten Abend. A expressão dele congelou, como se o sangue tivesse mudado de direção. O salão não entendeu no primeiro segundo, mas sentiu. Porque tem choque que se percebe antes de entender a causa. Um silêncio atravessou as mesas como vento. Ela repetiu o pedido em alemão, confirmou detalhes e então, não como show, mas como prova, respondeu com pequenas frases em outros idiomas. Inglês, francês, italiano, espanhol, japonês. Não foi agressivo, foi elegante, foi profissional, foi mortal. E o mais forte, ela não sorria com triunfo, ela sorria como sempre, como se aquilo fosse normal. Como se competência fosse rotina. A humilhação dele virou poeira.
Marcelo sorriu de leve, com orgulho contido. Alguns clientes trocaram olhares. Um casal na mesa ao lado murmurou: "Nossa!" Um garçom mais novo ficou de boca aberta. O restaurante inteiro entendeu uma coisa sem que ninguém precisasse explicar. Aquela mulher não era invisível. Só estava sendo tratada como se fosse. Leandro tentou recuperar o controle com um sorriso morno. Perguntou de onde ela era. Tentou transformar em conversa, mas o poder tinha mudado de lugar. Ele deixou uma gorjeta generosa, talvez como compensação, talvez como tentativa de reescrever o erro. Solange pegou o dinheiro sem tremer. A mão dela não precisava provar nada. Não era sobre dinheiro, era sobre dignidade. Naquela noite, em casa, ela abriu o caderno. A chaleira ferveu. O vapor subiu como um abraço, e ela chorou um choro curto, quieto, que não tinha melodrama. Era alívio. Era a sensação rara de finalmente ser vista sem precisar gritar. No dia seguinte, Marcelo a chamou de lado. Ele veio aqui cedo, perguntou por você, falou com o dono, tradução, atendimento multilíngue, coisas assim. Solange sentiu medo e esperança se empurrando dentro do peito, porque oportunidade às vezes vem disfarçada de armadilha, e homem poderoso às vezes oferece portas que cobram preço. Ela passou o dia trabalhando com um cuidado quase automático, mas o ouvido pegava cada som da porta, cada movimento, cada chegada. No fim da tarde, Leandro voltou, agora sem arrogância, não completamente humilde, mas diferente. Ele olhou ao redor como quem procura confirmar uma verdade desconfortável. Ela era real. Ele chamou Marcelo discretamente. Conversaram. A conversa foi curta. E então Marcelo caminhou até Solange. Ele quer falar com você. O salão prendeu a respiração sem perceber. Solange limpou as mãos no avental, ajeitou o bloco no bolso e foi até a mesa. Leandro falou baixo, para não chamar atenção, mas cada palavra parecia calibrada como negócio. Ele disse que tinha clientes estrangeiros, que precisava de alguém que entendesse gente, não só idioma, que viu nela uma coisa rara, postura, controle, e que queria fazer um teste, não um teste de humilhação, um teste real. Solange sentiu a antiga ferida cutucar. Teste. A palavra teste sempre vem com sombra, sempre vem com o risco de alguém querer te colocar de volta no seu lugar. Ela olhou nos olhos dele e respondeu com calma. Eu topo, mas com uma condição. A condição saiu simples, limpa, sem ameaça, nada de pegadinha, nada de brincadeira para me reduzir. Se for profissional, é profissional, transparente, técnico, com regras. Leandro pareceu engolir o próprio orgulho. Por um segundo, o velho riso quase apareceu, mas não apareceu. Ele assentiu. E isso, para Solange, foi a primeira mudança real. Um homem acostumado a mandar aceitando uma regra que não era dele. A reunião foi marcada para a semana seguinte. Nos dias que antecederam, Solange viveu num estado estranho. O corpo cansado do trabalho, mas a mente em alerta. Ela estudou como quem se prepara para a cirurgia. Separou termos, revisei pronúncias, treinou frases de atendimento formal. Fez lista de vocabulário técnico. Ela sabia. O mundo adora criar exceções para justificar por que alguém como ela não merece. Ela não ia dar essa desculpa. Na manhã do encontro, Marcelo a acompanhou até o prédio de vidro. O elevador subiu e com ele veio aquele cheiro que é típico de lugares onde dinheiro circula. Ar-condicionado, piso polido, silêncio caro. Solange sentiu o coração bater mais forte, mas não recuou. Ela não estava ali para pedir favor. Estava ali para oferecer valor. A sala tinha uma mesa longa e janelas enormes. Leandro parecia mais sério ali, menos personagem, mais homem. E então entraram 3 visitantes do Japão. Ternos escuros, postura contida, olhos atentos. A reunião começou. No início, formalidades, chás, cumprimentos, um português básico misturado com inglês. Tudo tranquilo, até surgirem termos técnicos.
termos que não aparecem em aplicativos, termos de contrato, logística, especificação, exigência cultural. E foi aí que o teste virou real de verdade. Um dos japoneses falou uma expressão específica, com nuance, que ela reconheceu só pela metade. Solange sentiu o impulso de inventar bonito, para não parecer fraca. O velho medo de travar tentou subir como febre, mas ela escolheu outra coisa: honestidade. Ela respirou e disse: eu entendo a ideia geral, mas esse termo técnico específico eu não vou fingir que domino. Eu posso traduzir o sentido com clareza e confirmar a terminologia exata em seguida, com referência, para não gerar erro. Houve um silêncio curto, um silêncio que poderia ser condenação. Em salas de poder, silêncio é faca. O japonês inclinou levemente a cabeça, olhou para ela como quem mede caráter, não vocabulário, e disse em japonês, de forma curta e respeitosa: Arigato gozaimasu. O intérprete explicou. Ele agradeceu pela sinceridade, disse que isso evita mal-entendidos. Solange sentiu um alívio quase físico. Não foi vitória de cinema, foi vitória de gente adulta, a que se constrói por postura. A reunião seguiu. Ela traduziu o que sabia, explicou o que não sabia, ajustou o tom cultural. Não se exibiu, não virou show, virou ponte. No final, Leandro ofereceu um contrato inicial, tradução e adaptação de materiais, atendimento e suporte a clientes internacionais. Um começo, um salário melhor, uma chance concreta de mudança. Solange aceitou com cuidado, sem sorrir grande, sem deslumbrar, porque ela já tinha aprendido: portas se abrem, mas podem fechar com o mesmo barulho. E foi aí que a história ficou mais humana. Porque a vida, quando parece melhorar, geralmente cobra alguma coisa. Nos meses seguintes, Solange cresceu rápido. Aprendeu terminologia, fez glossário, montou planilhas, salvou um projeto com uma ligação em alemão num momento crítico. Leandro passou a confiar nela. Marcelo se orgulhava como se fosse família. E ela, pela primeira vez, sentia que o mundo estava pagando um pedaço da dívida, até o dia em que o mundo cobrou de volta. Um contrato grande caiu, uma crise, uma mudança de estratégia, telefonemas tensos, reuniões fechadas, planilhas que não fechavam. E então veio o anúncio: a empresa ia fechar. Leandro, que sempre pareceu seguro, apareceu abatido. Não um vilão, não um salvador, só um homem que, quando o dinheiro não sustenta mais, fica sem o disfarce. Solange sentiu a mesma pancada do hotel anos atrás, a mesma sensação de novo? A estabilidade escorrendo. E agora vinha a pergunta cruel: o que ela fazia com aquela porta que tinha aberto? Leandro tentou ajudá-la. Fez contatos. Apareceu um nome: Daniel Furtado, dono de uma casa de traduções. O cargo era menor, menos dinheiro, mais trabalho operacional. Um degrau abaixo. A humilhação não vinha mais de um riso em alemão. Vinha da vida. Você sobe e a vida te puxa para testar se você realmente é aquilo que construiu. Solange sentou em casa naquela noite com o caderno aberto, a chaleira fervendo, e fez a conta real: orgulho ou continuidade. Ela lembrou do olhar de Marcelo, lembrou do dia que travou no hotel, lembrou do riso, e decidiu. Ela aceitou. E aí o texto ganha verdade, porque personagem que só sobe é fantasia. Personagem que cai e continua é gente. Daniel era direto, exigente, pouco afetivo, mas justo. O lugar não tinha glamour, tinha trabalho. E trabalho, para Solange, era casa. Ela evoluiu ali também. Aprendeu volume, aprendeu prazo, aprendeu precisão, ganhou respeito aos poucos. E com o tempo, começou a liderar projetos. A vida foi se ajustando, sem fogos, sem milagres. Até que, anos depois, Leandro reapareceu. Não como bilionário intocável, como homem reconstruindo algo menor, mais sóbrio, mais real. Uma empresa enxuta,
consultoria de internacionalização, foco em pequenos exportadores, e fez uma proposta, uma parceria. Solange ouviu, e antes de falar sobre números, falou sobre ética. Foi simples. Se tiver pegadinha, eu não entro. Se tiver teste para humilhar alguém, eu saio. Eu não quero vencer parecendo você era naquela mesa. Eu quero vencer diferente. Leandro assentiu. E ali, se você quiser uma cena de arrepio, é aqui. Ele pediu desculpas. Não uma desculpa dramática. Uma desculpa curta, difícil, verdadeira. Eu ri naquela noite porque eu queria me sentir maior. E eu fui pequeno. Solange não perdoou por romance. Ela perdoou por maturidade, porque ela não era mais aquela que precisava que alguém reconhecesse. Ela já sabia. A parceria começou. Cresceu devagar. Eles criaram treinamento de atendimento multilingüe, adaptaram cardápios, ajudaram negócios pequenos a atender estrangeiros, construíram reputação. E num evento internacional, Solange montou fichas com 7 idiomas. Os mesmos 7 que um dia viraram arma contra ela. Só que agora não eram arma, eram ponte. No fim, o restaurante não era mais o palco da humilhação. Era o início de um ciclo. O riso em alemão tinha sido o gatilho, mas não foi o destino. O destino foi o que ela fez depois. Não se vender, não se vingar, não virar caricatura. Virar profissional. E numa última noite, anos depois, ela passou pela frente do restaurante antigo. Parou na calçada. Olhou as mesas lá dentro. E sorriu sozinha. Não de vitória, mas de gratidão cansada. Porque a maior virada não foi ela falar 7 línguas. Foi ela aprender a dizer, na própria língua, a frase que muda uma vida. Eu não sou invisível.